Boa noite, irmãos. Quero aqui aproveitar o momento de culto e, por se tratar de uma palavra de gratidão, o presbítero Sandro, ele manifesta a sua gratidão a Deus pela vida da igreja e pede também que agradeça a igreja pelas contribuições que tem chegado até ele, que tem suprido as suas necessidades. Pede para agradecer nominalmente a SAF, que Deus esteja abençoando os irmãos, a cada irmão que tem contribuído, que tem entendido o valor da contribuição e que tem se empenhado nesse sentido. Nós vamos dar continuidade à exposição da carta aos Hebreus e hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 2, do 1º ao 4º. Primeira carta aos Hebreus. Não sei se os irmãos sabem, existe um apócrifo chamado Evangelho aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 2, do verso 1º ao 4º. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pedi que o irmão Neemias, ele eleve a sua voz numa palavra de oração. Prepare, Senhor, para ouvir a tua palavra essa que o Senhor mesmo já preparou para os nossos corações nessa noite. Abençoe, Senhor, o pastor Jefferson, que traga a mensagem, que seja usado, Senhor, pelo seu Santo Espírito. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, é que te peço em nome de Jesus, amém. Como boa parte dos brasileiros, eu tenho uma verdadeira fascinação por teatro. Por teatro e por cinema. Eu me lembro a primeira vez que eu fui ao teatro. Eu tinha 14 anos. E a forma dramática, como se encenam, as peças no teatro são um verdadeiro deleite. E eu sempre me sinto tentado a pensar que a Bíblia Sagrada, muito especificamente o Antigo Testamento, ele é um verdadeiro baú de preciosidades. Há determinados episódios que nós ficamos pensando como aquela cena ela se desenrolou. E se nós fôssemos aqui enumerar os muitos episódios que nós encontramos no Antigo Testamento, certamente nós iríamos ficar aqui a noite inteira. Mas existem dois que sempre que eu os leio, eu faço um esforço muito grande para visualizá-los na minha mente. Eu tento criar as imagens, porque são muito marcantes. O primeiro deles
é quando eles fazem a travessia do Mar Vermelho. É quando Deus ele ergue aqueles 2 paredões de água e eles passam literalmente a pés enxutos. E o segundo tem a ver com a entrada na terra da promessa. Quando eles adentram na terra da promessa. Você já pensou como se deu, por exemplo, a queda das muralhas de Jericó? Você já pensou, já ficou imaginando quando Deus, por exemplo, ele mandou as codornizes para saciar a fome de carne do povo? Ou quando Deus mandou aquela praga de serpentes para que elas punissem aquele povo rebelde? Você parou para pensar quando Deus ele abre a terra e eles literalmente despencam terra adentro e a terra os esmaga? São muitas e muitas cenas que nós vamos encontrar lendo o livro de Êxodo e o livro de Números. E nesses episódios nós também percebemos 2 coisas: o poder assombroso do Senhor Deus remindo um povo e os conduzindo para a terra que ele prometera ao patriarca Abraão. Deus prometeu que daria a terra de Canaã aos descendentes do nosso pai Abraão. Ao mesmo tempo, o texto nos mostra um povo ingrato, e prestem muita atenção no pecado que eles incorreram, que repetidas vezes agiu com negligência em relação às experiências vividas e promovidas pela boa mão do Senhor. Olha o que esses episódios nos apresentam. De um lado, a boa mão do Senhor, o poder remidor do Senhor, a misericórdia do Senhor indo ao encontro daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças, provendo tudo quanto era necessário. Do outro lado, com raríssimas exceções, porque haviam Josué, Caleb, um ou outro, mas de modo quase que generalizado, negligência. É como se eles tivessem tapado os olhos e é como se eles tivessem apagado da memória tudo quanto Deus ele havia feito em relação a eles. E o pecado que vai se sobrepondo, é um pecado se sobrepondo ao outro, é o mesmo pecado, é o pecado da negligência. Quantas e quantas vezes vemos o povo se queixando contra Moisés, se insurgindo contra a autoridade de Moisés ou reclamando da ausência de Moisés e idealizando um retorno para o Egito, para o lugar de onde haviam sido libertos, para o lugar onde em algum momento anterior eles haviam sido feitos escravos. Sua negligência, prestem atenção nesse pecado, sua negligência não passou despercebida e Deus, como um pai, precisou corrigi-los. Ao que parece, a preocupação do autor da carta aos Hebreus, nesse texto que nós lemos, era justamente para que seus leitores não caíssem no mesmo pecado que os seus antepassados haviam de maneira recorrente incorrido, o pecado da negligência em relação à mensagem divina. Vejam que nós, a semana atrasada e a semana passada, meditamos sobre a superioridade de Cristo em relação aos profetas e em relação aos anjos. Mas nós havíamos de lembrar que os profetas eles foram enviados por Deus, comunicaram a sua palavra, revelaram a sua vontade, falaram da parte de Deus, e os anjos também foram usados por Deus para que a sua vontade também fosse comunicada. O argumento do autor da carta aos Hebreus
é muito óbvio. A negligência, ela é a principal causa dos problemas espirituais. Toda negligência em relação às coisas de Deus, principalmente em relação àquilo que Ele determinou por meio da sua palavra, constitui-se num pecado gravíssimo. E o autor vai dizer: se a palavra dita por meio dos profetas, ela tinha o seu peso, se a palavra dita por anjos tinha o seu peso, muito mais grave é o tapar os ouvidos, é o negligenciar a palavra que fora comunicada pelo nosso Senhor por ocasião da sua encarnação. Foi para alertar seus leitores a fugir do pecado da negligência que ele escreveu o trecho que lemos há pouco. E por isso mesmo, eu quero convidar os irmãos a meditarem comigo sobre o seguinte tema: escapando do pecado da negligência. O texto que nós lemos, ele irá nos ajudar a entender como escapar do pecado da negligência. E como é que nós podemos escapar de tamanho pecado? Em primeiro lugar, nos apegando às verdades ouvidas. O verso 1 e o verso 2, a parte A, nos dizem. Vejam como o autor, ele é didático. Veja, por esta razão, daqui a pouquinho a gente vai ver por que ele usa essa expressão, por esta razão. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aí ele diz: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Então, aqui o autor, ele começa por lançar luz, ou lançar luzes, sobre o capítulo anterior, quando ele vai dizer que nós temos que nos apegar às verdades ouvidas. Vejam que o autor, ele vai escalonando seus argumentos. Qual é o argumento que ele desenvolve no capítulo 1? Cristo é superior aos profetas. Cristo é superior aos anjos. Agora, no início do capítulo 2, ele vai retomar o segundo argumento. Por isso que ele vai dizer, por esta razão. Ele argumenta que Cristo é maior que os profetas, faz uma pequena pausa. Ele argumenta que Cristo é maior do que os anjos. Ele faz uma pausa e ele retoma o argumento anterior no início do verso 2, dizendo, por esta razão, porque Cristo é superior aos anjos. Então, aqui ele começa a contrastar uma coisa que fora comunicada pelos anjos, e nós vamos descobrir daqui a pouco o que foi que os anjos comunicaram, e aquilo que Cristo comunicou na sua revelação. O início do verso 2 vai nos dizer que aquilo que os anjos comunicaram foi a lei. E a maioria dos estudiosos, eles concordam que esta lei específica a qual o autor faz referência é o Decálogo Sagrado. São os 10 mandamentos. São aquela parte da lei que nós aprendemos que ela nos revela o caráter divino, que espelha a sua justiça, a sua equidade, a sua santidade. É aquele padrão por meio do qual nós podemos nos santificar e podemos, de alguma maneira, galgar o agrado de Deus. E me parece que Estevão, no capítulo 7, o versículo 53 de Atos, quando ele, diante do Sinédrio, ele profere aquele discurso poderoso, ele vai concordar com essa interpretação. E Paulo também, em Gálatas, no capítulo 3, o versículo 19, ele também vai dizer que a lei foi entregue por meio de anjos. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele não está aqui dizendo que a lei,
ela não tem importância, pelo contrário, ele deixa muito claro que a lei que foi dada ao povo pelos anjos, ou seja, os anjos cumprindo um mandato divino, Deus envia a lei por meio deles, ela deveria ser recebida de maneira solene, deveria ser crida e deveria ser obedecida. E tem um detalhezinho, quando Estevão ele profere aquele discurso, o contexto da fala é exatamente em relação à negligência dos judeus. O argumento do autor da carta é: se a lei dada por meio de anjos merece atenção e a negligência em relação à lei era punida com a morte, a revelação dada por Cristo, sendo muito superior, sugere que a negligência para com ela trará uma punição ainda mais intensa. Então, nesse momento aqui, a impressão que eu tenho é que o autor da carta aos Hebreus, ele começa a peneirar o trigo e ele começa a fazer a separação entre aquilo que de fato deve permanecer e aquilo que não deve permanecer, porque nós temos que entender de uma vez por todas, existem pessoas que estão na igreja, que eles vêm à igreja, que eles frequentam a igreja, que eles se apresentam como igreja, que eles até dizem ser parte integrante da igreja, mas eles não fazem parte da igreja. Essa confissão, ela é apenas nominal. Quando o autor está alertando aqui para o perigo da negligência, ele está dizendo que aqueles que de fato são da igreja, que estão firmados na rocha, que estão ligados a Cristo, que essa ligação jamais irá se dissolver, esses que procurem evitar a negligência, porque aqueles que não estão unidos a Cristo, em algum momento eles vão resvalar. Eles serão negligentes no tocante à palavra que recebem. E o autor é muito claro. Um era o peso que se tributava à lei. Um outro é o peso que se tributa à mensagem anunciada por Cristo. E vejam que ele é tão sincero que ele se inclui. Ele diz assim no versículo 3: como escaparemos nós? Porque ele poderia escrever na segunda pessoa: como vocês escaparão? Mas ele se inclui justamente porque ele se entende como parte da igreja e se entende como alguém que tem a mesma preocupação que todo e qualquer crente deve ter em relação àquilo que se ouve. Se está tratando com negligência ou se de fato está se fazendo um bom depositário. E mais, o autor mostra sua maturidade quanto à necessidade de vigilância e atenção incessante para também não incorrer em negligência quanto à mensagem ouvida. Então, às vezes, a gente até pode imaginar que nós somos impermeáveis, né, em relação a esses deslizes. Cuidado, muito cuidado. O apóstolo Paulo disse: aquele que cuida está de pé, cuide para que não caia. Na verdade, ele usa a expressão aquele que pensa, né? Aquele que na sua mente ele julga estar de pé. Ele, muito cuidado, tenha muito cuidado. Uma possível pergunta é: estaria o autor precavendo seus leitores quanto ao pecado da apostasia? A resposta precisa ser muito adequada a essa pergunta, porque crentes, eles não cometem apostasia. Crentes não abandonam pública e espontaneamente a fé em Cristo. Mas é possível que ele esteja falando. Por quê? Porque a apostasia é uma forma gravíssima de negligência cometida contra a fé no Senhor Jesus. Apostasia é o abandono público, é o abandono espontâneo, é a pessoa que realmente resolveu negar que o sacrifício de Cristo ele tenha alguma validade. Então, meus irmãos,
O alerta que o autor pretende transmitir a seus leitores e a nós é: o pecado da negligência na vida cristã é muito mais grave que na vida de um incrédulo. O incrédulo, ele vai ouvir e ele vai repelir a mensagem. No mínimo, ele vai ser educado, né? Pode ser educado, vai ouvir com atenção, ele vai dizer que a mensagem é muito bonita, que aquela mensagem falou ao coração, que ele está entendendo tudo que nós estamos falando, mas quando nós vamos verificar na prática, ele continua sendo quem exatamente ele é, um incrédulo. Isso não pode acontecer com nós que professamos a fé em Cristo. Se nós tratamos a mensagem que ouvimos, se nós não nos apegamos à mensagem que ouvimos, a gravidade em relação a essa mensagem, que se dá pela via da negligência, ela é muito maior. Devemos guardar o nosso coração de tamanho pecado contra Deus e contra o seu Cristo. Devemos receber o ensino de Cristo, nós devemos amá-lo, nós devemos nos apegar a ele e devemos guardá-lo, porque Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, essa é a primeira forma que nós temos como escapar do pecado da negligência, é nos apegando às verdades ouvidas. O segundo modo para escapar do pecado da negligência, entendendo que nenhuma negligência ela ficará impune. Versículo 2, versículo 3. Vejam, mais uma vez eu digo, vejam como o autor ele é didático. É um pai que está chamando os filhos e está dialogando com eles. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, olha só, e toda, não é algumas, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Aqui, de maneira muito pontual, o autor fala do poder responsabilizador do conhecimento. Ele nos lembra uma tese importantíssima. Todo o fundamento da moralidade repousa no conhecimento. Qual foi o esforço da filosofia moderna? Fundamentar a responsabilidade moral na liberdade. Mas aqui nós aprendemos exatamente o contrário. Nós aprendemos que o homem ele se torna responsável na medida em que conhece. Nós podemos até dizer biblicamente: cada um será julgado, cada um será avaliado, cada um será medido à medida da luz que recebeu. Então, quem recebeu muito mais luzes, certamente ele terá que responder muito mais do que eu e os irmãos. A lei foi dada e seu descumprimento requeria reparação. Com o evangelho, de igual modo, uma vez ouvido, ele deve ser crido e praticado. Então, eu particularmente, quando eu tenho a oportunidade de pregar o evangelho, de falar das boas novas acerca do Cristo, eu não tenho pressa, eu não me apresso. E mais, eu tenho todo o tempo disponível para tornar a mensagem do evangelho o mais clara possível para o pecador. E no final a gente faz aquele resumo. Ele veio ao mundo, ele se entregou na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai e vai voltar para julgar. Isso tem que ficar muito claro para o pecador. Não pode restar nenhuma dúvida.
dessa mensagem, para que ele saia dali responsabilizado. Ele nunca mais vai poder dizer assim: ah, mas eu não sabia. Ah, mas eu não conhecia. Mas agora conhece. Da mesma forma que a lei no Sinai foi dada, aí foi dado os 10 mandamentos, aí depois dos 10 mandamentos foram dados outros aspectos da lei, os desdobramentos da lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Então o judeu ia ao tabernáculo, ele ia ao templo, ele ia à sinagoga, ele ia aprendendo, ele ia incorporando, ele ia assimilando, ele ia praticando, cometia um pecado, procurava o sacerdote a fim de remir aquela iniquidade, e assim sucessivamente. Porque quando você olha para o sistema sacrificial, lembre-se de uma coisa: um pecado foi cometido. O indivíduo, com raríssimas exceções, por exemplo, quando nascia uma criança, né, ele tinha que procurar o sacerdote para fazer a oferta, para fazer a circuncisão, mas geralmente o camarada procurava o sacerdote porque ele tinha cometido uma falta. Aí você olha o animal inocente sendo morto no lugar do pecador. Aí você volta para a cruz também. E aí você vai ver que Cristo morreu pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Então, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se a nossa negligência for tamanha a ponto de que recebemos a palavra e a ignoramos? Tiago, o irmão do Senhor, em sua carta, ele vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ou seja, o conhecimento recebido deve ser instrumentalizado da forma correta. E só existe uma forma correta, se chama a obediência. Vamos colocar em oposição? Se você obedece, você não é negligente. Se você é negligente, é porque você não obedece. E Tiago está dizendo o seguinte aqui, que o conhecimento do pescoço para cima não interessa. Ele não tem validade nenhuma. Sabe o que significa essa expressão, conhecimento do pescoço para cima? É o conhecimento que está armazenado no nosso interior, no nosso cérebro, na nossa mente, mas ele não se converte em ação prática. O Dr. F.F. Bruce, no seu comentário da carta aos Hebreus, ele comentando o verso 2, ele vai dizer coisas muito importantes. Prestem muita atenção. As sanções, ou seja, as penalidades, as penas, que acompanhavam a lei concedida no Sinai, eram severas e inescapáveis. Olha do que Cristo nos livrou: das penas severas e inescapáveis. Todo mandamento tinha a penalidade correspondente prescrita em caso de violação. Lembram lá da mulher adúltera? Na lei Moisés nos mandou, né? Tinha uma pena. E para aqueles que de forma intencional, veja, o pecado voluntário, e de caso pensado, desafiavam ou desconsideravam a lei de Deus, não havia alívio ou perdão. Para tal comportamento, a pena de morte já estava estabelecida de antemão. Então aqui ele começa a falar: existiam agravantes e existiam atenuantes, mas a penalidade ela era inescapável. É muito interessante que o nosso Código de Disciplina, no artigo 14, o artigo 15, ele coloca lá atenuantes e agravantes. Só que a lei, vejam como o nosso Código de Disciplina presbiteridal ele é bíblico. A lei dizia o seguinte: se o cara cometesse um pecado, ele ia responder por aquele crime. Se fosse de caso pensado, a pena seria muito maior. Aí a gente vai para o Código de Disciplina. Está lá os atenuantes, está lá os agravantes. Um dos atenuantes é a confissão. Mas a pena, ela vai ser impetrada. Pode ser uma exortação, pode ser afastamento, mas vai ser impetrada. Por quê? Porque o erro não pode ser tolerado. Vamos pegar a palavra aqui que o autor está tratando aqui, a negligência. Ela não pode ser tratada como algo bem-vindo entre nós.
De forma alguma. Você quer ver um exemplo bíblico? Acã. Todo mundo aqui já ouviu falar de Acã? Deus disse: entre lá, não tome despojo algum. Não é para tomar despojo. Ele vai levar lá as moedinhas, ele vai lá pegar a barrinha de ouro, né? E leva para casa. E enterra aqueles despojos com a anuência da sua mulher e da sua família. Como se o Deus Todo-Poderoso, ele não estivesse vendo e contemplando aquele pecado gravíssimo. Os irmãos sabem já qual foi o resultado? Foi morto ele e a sua família. Literalmente. Por quê? Porque nenhuma negligência ela é tolerada quando se trata da vontade de Deus, da palavra de Deus. E sabe o que eu acho engraçado? A pessoa faz de tudo para agradar pai, para agradar mãe, para agradar patrão, para agradar professor. Ele faz de tudo para ser pontual, ele faz de tudo para passar uma boa imagem perante os homens. Agora, o Senhor Deus está falando aqui para nós. A pessoa deveria dar a vida dela se necessário, para não incorrer no pecado da negligência. E nem sempre esse esforço ele é feito por alguns. Se referindo à superioridade do Evangelho, por que o Evangelho é superior? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por mais que os homens cumprissem a lei não podia salvá-los, mas o Evangelho sim é o poder de Deus, porque o Evangelho é Cristo. O Dr. Bruce conclui seu argumento: a lei não foi transmitida por tão iminente mediação como o Evangelho. A lei foi a palavra falada por meio de anjos. O Evangelho foi a palavra falada por Cristo. Eu vou além do Dr. Bruce. Ela não só foi falada, não. Ele era o Evangelho. Quem olhasse para ele estava vendo o Evangelho. Mas o argumento dele é válido. O que ele está dizendo? Que os leitores do autor da carta aos Hebreus, eles deveriam exercitar suas memórias. E eles deveriam compreender que foi muito bom, foi glorioso, foi muito glorioso que eles tivessem recebido a lei. E ela cumpriu o seu papel até que Cristo chegou e ele é o cumprimento final da lei. E com ele vem a revelação plena. E que eles ouviram, porque a expressão dele é muito clara. Cristo falou e isso foi confirmado. O argumento do autor da carta aos Hebreus é: existe uma gradação valorativa. E eu já aproveito para dizer aos irmãos, aquilo que A fala tem o seu grau de importância. Aquilo que B fala tem o seu grau de importância. Aquilo que Cristo diz, aquilo que Deus diz, tem importância máxima. Não é só importante. Você já pensou, né? Eu torno a dizer, né? Eu amo Santo Agostinho. Santo Agostinho, para mim, é um professor. Eu amo Santo Agostinho. Ele fala muitas coisas importantes, mas muito mais importante é aquilo que Cristo diz. Muito mais importante é aquilo que Deus fala na sua palavra. Não tenho nem como comparar. Tudo, exatamente tudo está abaixo. E a palavra falada por Deus, a palavra dita por Cristo, ela deve ter exatamente esse lugar na nossa vida. O reverendo Augustus, ele tece alguns comentários muito práticos que nos ajudam a entender a gravidade e a delicadeza do pecado da negligência por aqueles que ouvem e incorrem nele. Infelizmente, a história da igreja está cheia de exemplos de gente que se desviou. Creram num primeiro momento, ou sentiram-se atraídas, frequentaram a igreja, declararam-se cristãs, mas, por razões diversas, desviaram-se dessas verdades. Aqui somos lembrados do exemplo glorioso dos mártires. Estes preferiram se apegar às verdades sagradas a ponto de darem as suas vidas
e selarem seu testemunho pelo sangue do martírio do que negarem as verdades ouvidas e atraírem para si o juízo divino. E antes dos mártires, lembremos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele se apega à vontade do Pai. Cristo é aquele que, em momento algum, ele cometeu o pecado, muito menos ainda o pecado da negligência, e a sua abnegação era tão grande ao propósito que o motivava, que ele vai para a cruz sem retroceder. E na cruz ele consuma a obra da redenção. Então essa é a segunda forma de como escapar do pecado da negligência, é entendendo que nenhuma negligência ficará impune. Terceiro, recordando que as verdades sagradas procedem de Deus. Vejam o que diz o verso 3º e o verso 4º. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Aí vejam, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vejam, não há dúvida nenhuma de que as verdades do Evangelho, tão necessárias à nossa salvação, procedam de Deus. Na verdade, a Escritura ela vai dizer que o Evangelho ele é de Deus e que Cristo veio anunciar o Evangelho de Deus. Ou seja, o Evangelho é Deus por meio de Cristo falando a uma massa de homens caídos. E concluindo o seu argumento, o autor aos Hebreus parece estabelecer um paralelo com aquilo que ele afirmou no início da carta. Vejam que no capítulo 1, o verso 1, ele vai dizer assim, veja, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então veja, Deus falou de muitos modos e falou muitas vezes. Ou seja, Deus falou de maneira recorrente e ele procurou meios através dos quais ele pudesse comunicar a sua palavra. No capítulo 2, versículos 3 e 4, vemos que Deus inicialmente falou à geração do autor por meio de Cristo, ou seja, Cristo veio e nós sabemos como ele manifestou a obra de Deus. Não foi só por meio do ensino, foi por meio da sua caminhada, mas também por meio dos milagres. E eu convido os irmãos a lerem os evangelhos em casa e vislumbrarem ali a massa de milagres que o nosso Senhor, ele operou. E Cristo é assunto aos céus e ele comissiona um colégio de 12 homens para que eles dessem continuidade à mensagem que ele iniciara o anúncio. A expressão tão grande salvação anunciada precisa ser adequadamente compreendida. Por quê? Porque alguém pode dizer assim, mas os profetas já haviam falado da salvação. O salmista, ele já havia falado no saltério sobre a salvação, né? Quer dizer, em vários momentos, a Escritura, ela dera testemunho de que a salvação em algum momento seria manifestada aos homens. Mas o que o autor da carta aos Hebreus quer enfatizar é que com Cristo, aquilo que era anúncio virou realidade. É mais ou menos assim, irmãos. A coisa era muito boa. Eles receberam a palavra, receberam a revelação de Deus, eles conheceram a vontade de Deus, só que agora Deus estava entre eles. Agora aquilo que é anúncio pode ser tocado, pode ser apalpado.
Aquilo que era um anúncio, ele tomou a nossa forma. Mais uma vez o Dr. Bruce, ele vai comentar algo extraordinário. Ele vai dizer: a grande salvação, da qual o Evangelho fala, para começar, anunciada por meio do Senhor, sem dúvida, havia sido proclamada de antemão pelos profetas, mas somente na vinda de Cristo, quando a promessa deu lugar ao cumprimento, ela efetivamente pôde ser trazida para mais perto. A nota de cumprimento foi ouvida quando Jesus veio à Galileia depois de João Batista ter sido preso, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então Cristo inaugura um novo capítulo, Cristo inaugura uma nova cena. Com Cristo a plenitude chegou, e bem-aventurados foram aqueles que puderam tocá-lo, que puderam caminhar com ele, que puderam aprender dele, que puderam estar aos pés para serem ensinados pelo mestre dos mestres. Após a ascensão do nosso Senhor à glória celeste, Deus continuou o anúncio do Evangelho. Preste muita atenção nisso. Deus continuou o anúncio do Evangelho. Interessante, presbítero Hidalgo, é que no verso 4 ele diz: dando Deus testemunho juntamente com eles. Nós podemos até dizer assim: Deus dando testemunho através deles e os habilitando a dar testemunho. Então Cristo ascende, e quando ele veio, era Deus dando testemunho por meio de Cristo. Ele agora voltou para a glória. Deus continua anunciando o Evangelho por meio de quem? Por meio daqueles a quem Cristo enviou, que foram os apóstolos. E esse anúncio, tal como Cristo, não se constituía apenas numa pregação convincente, poderosa, mas em sinais, prodígios e maravilhas. Apostólico. E aí a gente vai ver Paulo fazendo sinais, Pedro fazendo sinais, a gente chega a ver Estevão sendo usado por Deus. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e por meio dele Deus fez prodígios e maravilhas. Deste modo, o autor aos Hebreus nos lembra sobre o interesse que Deus tem em que o Evangelho ele seja anunciado e as pessoas creiam, as pessoas o pratiquem, as pessoas perseverem e as pessoas jamais incorram no pecado gravíssimo que é o pecado da negligência. Deus deseja que perseveremos no Evangelho até o fim, e o próprio Cristo, no seu sermão profético, ele lançou um alerta para os 12. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, a grande mensagem aqui é: existe uma zona fronteiriça, existe um perigo grave e iminente. Esse perigo tem um nome, e esse nome é negligência. Não incorram nesse pecado, não façam absolutamente nada que os empurre para próximo dele, porque as consequências serão muito dolorosas. Eu quero finalizar extraindo aqui 3 aplicações. Se os irmãos não lembrarem da pregação, que pelo menos os irmãos recordem essas aplicações finais, porque de alguma maneira elas resumem aquilo que foi dito na pregação. Nossos corações devem estar firmados nas verdades eternas reveladas na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imperecível. Foi dito aqui pelo presbítero Hidalgo, na sua explicação do Sermão da Montanha, do capítulo 7. Existe a rocha, existe a areia. É na rocha que nós temos que plantar as raízes do nosso coração. E essas raízes devem ser alimentadas pela palavra de Deus, e não por qualquer outra coisa. A negligência quanto aos ensinos da palavra de Deus jamais podem firmar raízes em nossos corações. Tais raízes
nos destruiriam. Por que que nós vemos tantas famílias destruídas? Por que é que nós vemos pessoas fracassarem o tempo inteiro? Porque a palavra entrou, mas ela saiu. Ela não fez morada. Ela não criou raízes. Então vejam, eu crio raízes na palavra e a palavra cria raízes em mim. Não é o que Cristo disse? Se vós estiverdes em mim e a minha palavra permanecer em vocês. Ao discernir e compreender a palavra de Deus, devemos de pronto acolhê-la. É palavra de Deus? Ah, mas está me corrigindo, eu acolho. É palavra de Deus, mas ela está me consolando, eu acolho. É palavra de Deus, mas ela está me exortando, eu acolho. Seja qual for o caráter que a palavra de Deus ela venha a assumir, eu vou acolhê-la, porque ela procede de Deus. E se ela procede de Deus, certamente ela fará muito bem à minha vida espiritual. Então, meus irmãos, Deus nos livre do pecado da negligência. Que Ele nos conceda zelo, que Ele nos conceda fervor, que Ele nos conceda perseverança, que Ele segure na nossa mão e que Ele nos conduza estrada fora rumo à eternidade, para que nós possamos, de fato, desfrutar da eternidade ao seu lado. Que Deus nos abençoe.